Olá, olá, olá! Estamos de volta com mais um episódio de Histórias Reais. Eu sou Flávia Presotti e estou aqui com a minha companheira, colega de profissão, amigona, essa querida Lu Abelino. Deixa eu te dar um beijo. Lu, hoje ela merece um beijo, gente. Eu vou contar por quê. 1000 beijos hoje. A pessoa fala que eu simplesmente coloco ela na pilha. Aí coloca ela na pilha, a pessoa simplesmente conta, Lu, o que você arrumou vindo pra cá? Não, arrumaram comigo, né? Bateram na minha traseira e eu, sem querer, caí na rua, me esfolei um pouco. O Chorou joelho, até, né? Eu que conheço o dela, cotovelo e a chorou, mão, gente. e dei uma chorada, mas agora eu já tô recuperada, né? Quase que me chama, né? Quase que veio ter podcast hoje. Eu falei, Flávia, vem aqui. Mas um moço gentilmente me catou na rua e me trouxe até aqui. Eu falei, moço, você pode me levar ali? Ele falou que podia. São os perrengues, Não, pessoal. e uma pessoa gentil, né? Exatamente. Agora são os repete a perrengues. frase, olhando pra gente. Como é que é? Gente, pode não parecer, mas eu tô estressada. estressada. Estava estressada e não estou mais. Ó, e essa vozinha que tá no fundo falando aí, que a gente nem chegou nela aí apresentando, nós É a vamos nossa chegar, não entrevistada. vamos, Lu? É a nossa entrevistada. Fala o tema dela, Lu. Qual que é o Gente, tema da nossa entrevistada de nosso hoje? O tema hoje é empreendedorismo e... Flávia, eu esqueci o tema. Tô falando, gente. Tô falando que a pessoa. Tô falando que depois de bater na traseira dela, cair na rua, ainda esquece o tema, que ela pensou no tema. Elaborei Os encantos do empreendedorismo e empoderamento. empoderamento feminino, gente. E ninguém mais, ninguém menos para falar disso que a nossa querida... Silvana Lages, seja muito bem-vinda, Silvana. Que beleza, esse tri maravilhoso delícia aqui, ter essas você duas aqui. louras incríveis. Agora eu tô aqui viajando nos olhos e na alegria e nas verdades dos olhos, né? Os olhos não mentem, né? Muito obrigada, adorei. Seja muito bem-vinda, Silvana. Muito obrigada, adorei. Adorei o tema, adorei a dupla, adorei tudo e pra mim é um grande prazer falar. E adorei falar sobre o encantamento do empreendedorismo, Pois é, né? e eu te nomeei, Silvana. Espera aí, Silvana. Você, né, vamos te apresentar, você impulsionadora de empreendedoras e você idealizou, né, e você promove periodicamente um grupo de network para mulheres de valor e da gestão estratégia da marca pessoal. E eu te nomeei como encantadora, tá? Do empoderamento Eu adorei. e do empreendedoramento feminino. Você é uma encantadora, tá Nossa. bom? Obrigada. E você assim está nomeada. E por que você está aqui hoje? É muito importante, Gratidão. né? Emocionei aqui, faltaram palavras aqui. Por que trazer a Silvana nesse, né, para fazer essa estreia conosco, né? Está aí nos primeiros programas conosco. Justamente, Silvana, porque você é uma pessoa que a gente vê que traz alegria, que traz felicidade para as pessoas, que impulsiona as pessoas a fazer algo diferente. E o nosso programa Histórias Reais, nós como jornalistas, eu e Lu como jornalistas, né, passamos por redação, a gente vê muita coisa ruim, né, muita notícia ruim. E a ideia do Histórias Reais é exatamente fazer o contrário, é trazer histórias de inspiração, de sucesso. E aí, na pauta, ao pensar na pauta, qual o nome que a gente podia trazer que fosse diferente, né? E que tem essa essência. E aí, é você. Eu tô sem palavras, tô engasgada, né? Os que olhos. inspirem mulheres, né? Que as mulheres se sintam, né? Estimuladas. E eu tive o prazer de participar de um grupo desses de mulheres e senti que você tem realmente esse dom, né, da pessoa se sentir segura, dela se sentir, né, capaz, né? E eu posso te lançar a primeira pergunta, né? Quando que você descobriu de fato que você é uma verdadeira encantadora de empoderar, de poder colocar as mulheres, né, nesse alto astral de empreender, de se sentir empoderadas? Quando você descobriu que você tinha esse dom, Silvana?
Eu tô ainda encantada com a palavra, tô processando. Silvana Os tá olhinhos dele, eu calada, tava né? vendo os olhinhos ali brilhando e ela Amarejados, né? Você sempre foi assim segura, porque eu acredito assim que para uma pessoa estimular a outra para se sentir empoderada, ela sempre teve que se sentir um pouco assim. Você sempre foi assim, Silvana? Você Não. sempre Sempre teve você teve essa essa autoestima. O que acontece? Quando você foi me fazendo a pergunta, eu fui lá na minha menina da roça. Até os 7 anos de idade eu morei na roça. E dentro de mim, sempre viveu uma pessoa diferente. Que pensa, que age, que fala diferente. Que tudo diferente. E normalmente quando você é diferente, você diferencia, não é destacar, mas você diferencia da massa, você diferencia do todo. E aí, os adjetivos que eu tinha era desajeitada, estranha, esquisita, aparecida. Isso te incomodava? Muito, porque... Era o bullying da época. eu falava Não, bullying. assim... Eu sabia que eu era diferente, que eu pensava diferente. Então, já é um pouco estranho você não pensar, agir e sentir como as pessoas. E, em vez daquilo ser titulado como algo positivo, era só como coisa ruim. Então, eu falava assim, eu sou a ruim e todos são bons. Então, durante anos da minha vida, eu tentei abafar a minha voz, abafar o meu jeito para me caber no mundo. E aí, e o meu sonho de pessoas, por exemplo, quando eu vejo a Lu, assim, que me encanta, porque o meu sonho era ser suave, o meu sonho era ser delicada, porque eu pensava assim, se eu sou estranha desse jeito, sendo o oposto da suavidade, então eu só vou conseguir alguma coisa na vida se eu for o contrário. Então eu queria, como se eu estivesse aqui numa margem do rio e eu tivesse que atravessar para outra margem. Porém, essa margem não tem nada a ver, eu não nasci para ser a suavidade. Eu sou encantada com pessoas suaves me admira, eu fico assim, adoro. A Lu. Né? A Lu então por isso que eu fiquei aqui assim, ai gente, a suavidade, coisa linda. Porque eu quis sentar nesse lugar, porque dentro do que me classificava, eu achava que isso era o sucesso, que eu precisava estar aí. Na verdade, na época, eu não tinha nem definição da palavra sucesso, que era o certo, vamos dizer. Então eu me sentia errada. Entendeu? Então eu sempre agia, pensava diferente, aí falava assim, olha que desajeitada, ela corre desajeitada, ela veste desajeitada, ela pensa desajeitada. E aí eu fui me castrando, me tirando, me colocando. Aí de repente, eu continuava não sendo vista e valorizada e tendo adjetivos bons, porque eu não estava na minha essência. Eu não estava no tom que era meu. Então era artificial. Você tem irmãos? Meu irmão faleceu quando eu tinha 6 anos. Ele tinha 5, 4 e meio, 5. E aí meu irmão, ele nasceu, a gente morava em roça, né? Então minha mãe estava com toxoplasmose na época, eu não sabia. Então ele teve uma vida curta e mais sofridinha, assim. Então era você e sua mãe e seu pai. Eu, meu pai e minha mãe. Mas eu sempre fui essa, da comunicação. Então, tipo assim, a gente morava na roça, não tinha luz. Aqui a fazenda, poucos metros a estrada. Então, se eu quisesse ver pessoas, né? Que 6 horas da tarde, numa roça que não tem luz, você sempre todo gostou mundo de dorme. pessoas? Sempre. Você sempre se gostei de aproximava, pessoas. mesmo na roça, Então, se eu no escuro, você ia atrás das pessoas. atrás das pessoas. Por quê? Eu desenvolvi habilidade. Lá, como era estrada de terra, então passava-se poucos carros. E o momento que eu tinha para conectar com outras pessoas de fora, que minha mãe trabalhando e cuidando de filho, meu pai no curral e tal. Então, era com as pessoas da estrada. Então, eu desenvolvi aquela habilidade que foi assim, tá vindo o carro de fulano. Então, a quase que 1 quilômetro, eu ainda tenho essa habilidade de sons. Às vezes, quando eu tô no cinema, assim, olha, a voz desse dublador é a mesma dublador daquele outro. Porque eu desenvolvi essa habilidade de lá. Aí, quando eu tava lá dentro, varrendo terreiro, ajudando minha mãe, ajudando meu pai, aí eu escutava, na roça a gente falava assim, a zoada, né? Eu escutava a zoada do carro, eu corria pra beirada da estrada pra dar tchau. Pra sorrir. Pra socializar. Pra socializar. Era o meu momento de socialização. Então, e tipo assim, e isso funcionava. Porque eu tinha vários amigos da estrada. E minha mãe morria de medo de eu ser sequestrada ali. Eu assim, meu Deus do céu. Porque ela conversa com todo mundo, as pessoas paravam. Eu fazia a mãozinha assim, eles paravam pra conversar comigo. E aí você ficou na roça até 7 anos e depois veio pra capital? Não, aí fui pra Conceição do Mato Dentro, minha cidade. Aí fiquei lá até os 21.
tá? E aí, aos 21 que eu vim pra cá. Aí você veio pra fazer faculdade. Não, eu vim pra trabalhar. Pra trabalhar. A faculdade era muito distante da minha realidade, assim. Eu vim pra trabalhar. Mas você fez, você estudou. Fiz. Quando eu cheguei aqui, em 6 meses eu passei. Aí, quando Você eu passei... formou em comunicação, né? Não, você fez o quê? Contabilidade. Sua Você primeira acredita? profissão é contabilidade. Foi a Porque eu cheguei... E por que você fez contabilidade? Aí todo mundo falava assim, tem que fazer um curso, tem que fazer um curso. Eu falei assim, gente, eu não vou conseguir. Eu não sou boa, eu não estudo, eu não sei estudar, eu não tenho notas boas, eu não tenho nada bom. E você tinha assim. que estudar à noite também? Porque eu tinha que trabalhar. Aí pra pagar eu o olhava curso. os cursos assim, não sabia nada sobre teste vocacional, sobre habilidade, sobre nada. O meu sonho era ser uma moça. Por quê? Olha. Por quê? A aeromoça, porque quando eu tava lá na roça, assim, passava a rota de avião em cima, a rota de Porto Seguro passava exatamente em cima do terreiro. E como eu não podia andar de avião, ainda mais naquela época, né? Aí eu falava assim, eu quero ser aeromoça, que aí eu vou conhecer o mundo inteiro sem ter que pagar. Então, era a minha visão. E Já era uma visão né? diferente, né? Porque, tipo assim, eu vou conhecer o mundo, eu vou ver coisas novas e a oportunidade que eu vou ter, olha a questão da conexão, né? Que ela faz. E que ela faz isso muito bem feito hoje, né? Que é conectar pessoas, marcas, ideias, né? ideias. Olha isso, exatamente, essa ideia. Olha, passou o avião, no avião tem alguém trabalhando, se eu estou ali trabalhando, eu vou ter a oportunidade de conhecer o mundo, fazer as duas né? coisas. Fazer as duas coisas, juntar Aí, quando o eu útil ao agradável. Exatamente. Aí eu caí aqui e aí eu fui vai fazer vestibular. Como é que se faz vestibular? Pra que eu consegui uma bolsa e aí eu estudava muito. Os seus pais vieram morar com você? Não, eu aluguei uma casa de família, um quarto numa casa de família que eu conheci pelo jornal. E fiquei nessa casa assim 4 anos e meio. Isso com quantos anos? Eu tinha 21, já era mais velha. Assim, porque eu tive vários processos de reprovação em escola, toda essa parte. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim para trabalhar. Eu trabalhava no Carnabelô, na época que era aqui no Santo Antônio. E aí, eu fui trabalhando, e aí, de repente, eu passei no vestibular. Mas eu passei assim, como é que faz o vestibular? Eu ganhei a vaga no cursinho, fui estudar, mas como é que faz? Como é que vai escolher? Gente, e como é que você ganhou essa vaga no cursinho? É curioso também, né? Na época era um cursinho sistema, nem tem mais hoje, né? lembro. O Rajão, o professor Rajão, de Conceição. E ele sempre muito generoso, sempre maravilhoso, sempre ajudando todos os conterrâneos a vir estudar. Então, era fama. Como a gente não tinha, Ele quem era vinha professor pra cá... de... Acho que era química, não Química. era? Aquele que dava susto. Hã? Não, Não, esse ele era o de física, Pachecão. Pachecão. Eu fui aluna do Pachecão também, Rajão. E aí, ele era sócio do negócio e já tinha tradição. As pessoas que precisavam vir pra cidade Então, aqui. você já procurou ele. Aí procura o Rajão que ele dá. Já um fruto de network, né? De uma conexão de tudo exatamente. isso. E aí, ele me concedeu, eu estudei muito. Mas aí, eu falava assim, o que vai fazer? Não tinha essa coisa de teste vocacional. Eu não tinha pensado sobre isso. Porque a faculdade estava uma coisa muito distante da minha realidade. Eu olhei por número de vagas. Porque naquela época, era aquela coisa assim, 26 por vaga, né? Você lembra que era uma coisa terrível. Muito diferente de hoje. Diferente de hoje, pra passar. Eu falei assim, gente, 26 por vaga não vai dar, 3. Aí eu ia o que tinha menos por vaga. Então, eu fiz assim, contábeis na una, assistente social no outro. Eu fiz cada lugar... Eu fiz uma coisa diferente. Aí, quando eu passei, eu falei assim, meu Deus, eu passei. E aí eu falei aí assim... você exerceu? Não. Aí eu fiz a faculdade. Você formou? Você terminou o curso? Terminei o curso, mas eu fiz assim, eu passei. Na época, eu tinha um noivo, aí meu ex-sogro falava assim, você vai fazer? Eu falei, eu não vou, eu não tenho dinheiro pra pagar essa faculdade. Além de eu não ter dinheiro de pagar essa faculdade, eu não sei o que é isso que eu fui. Esse noivo é o pai do Lucas? Porque Não, ela é mãe, não, tá, pessoal? não. Pra quem sabe, ela também é mãe. Não é o pai do Lucas Lucas, hoje não. tem quantos anos? 12, acabou de fazer 12. E aí eu virei e falei assim, eu não vou fazer. Ele falou assim, você vai. Eu falei assim, eu não sou boa, seu Francisco, em nada, eu não sou boa. Ele falou assim, você é e você vai. E aí ele falava assim, eu não tenho esse dinheiro. Porque era um salário mínimo, o salário mínimo que eu ganhava. Porque a UNA, né, era a faculdade de elite, aquela coisa toda. Opa, desculpa. Sem problema. E aí, estamos no ao vivo. Aí eu virei e falei assim, não posso, porque não vai ter dinheiro pra pagar. Ele falou assim, não, vai que o filho dele, que era meu noivo, ele vai pagar e você vai. E aí eu fui, e com 6 meses, menos de 6 meses, com 4 meses, o filho dele tomou um cano do sócio e perdeu tudo da noite pro nada. Aí eu falei assim, pronto, agora eu vou voltar pro meu canto, eu não vou estudar. Quando eu cheguei no diretor, assim, da escola, era uma sala. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Era uma mesa gigante aqui na rua Aimorés. E aí eu falei assim, outro poder de conexão e da voz que eu desenvolvi lá na roça. Falei assim, eu esqueci o nome da secretária agora, me perdoe. Eu falei assim, a secretária dele é fulano, mas ele só atende pra bolsa
porque lá tinha um programa de bolsa particular da escola, só depois que está terminando o segundo período. Eu falei assim, mas eu preciso agora. Eu tenho que ser agora. Aí quando eu liguei na secretária, eu falei assim, minha filha, eu esqueci o nome dela, faz conta que é Márcia. Márcia, por acaso, você é de Conceição do Mato Dentro? Eu reconheci a voz da pessoa. Ela falou assim, eu sou. Ô, Silvana, isso é muito importante, né? Até para o mercado de trabalho faz muita diferença, né? Conexões, né? Sim, dos porque contatos. não só a conexão dos contatos, mas você entender quem é quem no processo. Sim. Né? É saber quem é aquela pessoa, Então, você o que ela usou isso faz, pra- e se Isso. ela tem alguma ligação com a sua história, se ela conhece alguém que você conhece. Por quê? Porque são conexões quentes que a gente chama em marketing, né? Exatamente. Que é a indicação quente. Essa indicação quente, ela faz muita diferença para somar mesmo e para você conseguir alavancar, não é isso? E aqui, ela me colocou na frente dele, coisa que eu não conseguiria. E eu consegui a bolsa. Eu consegui a bolsa de 90%. Aí você fez a contabilidade. Fiz. Chegou a trabalhar com a contabilidade? Não, nem peguei o diploma. Né? Não, eu fui colega da Fernanda nessa época. Sua cunhada. Isso mesmo. Eu fui E colega. a comunicação, como que entrou na sua vida? Ela. O que acontece? Eu Foi acho espontânea, que ela nascendo, veio. ela veio. Eu tinha lá na faculdade, eu já trabalhava e no Carnabelô eu conheci uma pessoa, nós fomos trabalhar com uniformes, vendendo uniformes. Vendemos anos uniformes. E aí ela falou assim: "Olha, eu cansei, agora eu vou para um outro lado". Aí eu fiquei assim: "Meu Deus, e agora? Eu volto para eventos, eu faço o quê?". Aí eu falei assim: "Eu vou aí usei de novo o poder da conexão, um ex-namorado, que ele era já executivo, uma visão muito boa. Eu falei assim, e agora? O que eu faço? Né? Eu não quis ficar na minha visão. Outro dia uma pessoa abriu um negócio e ela abriu muito pequena. Ela falou assim, eu só abri pequenininho, com o que eu tenho. Eu falei assim, tá, mas eu pensei assim, você tem pessoas do seu lado que poderiam te ajudar a não ficar tão pequena assim. Então, eu sempre fui aquela. Eu nunca abria só com o que eu sempre tinha. enxergou além, né? Eu falava do que assim, tá tá, ali. eu tenho isso. Então, deixa eu ver o que eu posso... Quem aqui pode me ajudar a fazer disso, isso, maior. E aí, eu fui e fui abrir a fábrica de uniformes. Quando eu fui abrir a fábrica, ele falou, Silvana, não volta para o negócio, você tá tão bem nesse uniforme, fica no uniforme. Eu falei assim, tá bom, se eu vou abrir uma nova fábrica Aí foi de quando você uniformes, começou a empreender. Não, eu já estava no meu segundo empreendimento, já era. Aí eu vendi aquela empresa, que eu tinha 6 anos já. Foi com uns 22 anos que eu comecei a empreender. 22 anos. 24 anos. E aí, eu falei assim, eu vendi aquela primeira empresa, e aí eu falei assim, vou montar outra, com o dinheiro que eu vendi essa. Eu falei assim, mas só tem que agora vai ser um uniforme diferente, elegante, sofisticado, que não tinha muito aqui. Eu falei assim, mas... Tinha o da aeromoça? Era bem assim, eu vi, olha que legal, porque se você der um Google, que eu não trouxe aqui, na Silvana Lage, que você vai achar muito no Google, o meu uniforme era praticamente de aeromoça. Olha que legal isso, eu não tinha... Eu era confundida com a aeromoça o tempo inteiro na rua, porque eu andava muito, eu só andava de tailleur, com blazer todo fechado, aquele cabelo grande, que não tinha um fio fora do lugar, era todo liso. Que coisa, a mudou maquiagem, o estilo depois, totalmente. né? Muito. Pois é, mas eu Totalmente. sei que uma vez você comentou comigo que você se achava feia, que você se Sim. achava pra baixo. Totalmente. O que você fez pra mudar? O que você passa pras mulheres que se sentem assim? O que elas precisam fazer pra poder se transformar como você conseguiu? E hoje, ao contrário, né? Porque muitas pensam, tô sempre aqui no meu cantinho, no meu mundinho, não consigo. Você conseguiu e além de conseguir se transformar nessa mulher Motiva outras motivacional, mulheres, ainda né? consegue, né, fazer com que outras cresçam. O que você indica pra elas? O que aconteceu? Quando eu cheguei aqui e que eu vim nesse processo de adaptação, eu pensei assim, peraí, não é porque eu sou diferente que eu sou errada, Fora do padrão. fora do padrão. Peraí. Aí comecei a pensar um pouco. E aí comecei a estudar. Quando eu fui abrir essa empresa de uniforme, eu falei assim, já que eu vou abrir uma empresa de uniforme, eu tenho que ter um diferencial. Mas só um minutinho, mas nessa hora você já sabia que você era fora do padrão? Não. Você tinha essa consciência? Não, nessa época eu achava, quando eu fui abrir... Porque você ficou no seu casulo ali por muito tempo, né? Quando eu fui buscar, eu ficava assim, eu não sou bonita, eu não sou feia, eu sou estranha. Então, por isso eu trabalhava muito, eu era muito boa pra compensar esse meu lado. De incompetência, de falta de beleza, de tudo isso. E aí, eu fui
e falei assim, eu tenho que fazer um diferencial para esse Isso é o que uniforme. você se achava, Mas por né? que É, você aí tá eu falando caí. isso? Você que tinha isso Tinha, dentro de porque você? eu recebia ela- muitos desses elogios, assim. Tinha os elogios. Esses lembra que ela elogios, contou? assim, Ah, né? Nossa, o pessoal... E vinha e tudo isso. E vinha, às vezes, de casa, dos olhares. Por isso a importância de quem tem filhos, aí quem tá em casa aí nos escutando. Saber elogiar. Saber elogiar e elogiar muito, porque isso eleva muito a autoestima, gente. Eu me acho, né? É. Eu sou de 18 de agosto. É, mas Quando- aqui, Porque eu tive quando muito eu elogio. teve- quando eu- e isso, a gente cresce com isso, Eu né? terminei você acha importante de casa Eu acho que a gente já elogiar os filhos? fundamental, e tem que tudo? nascer elogiando, né, Silvana? Elogiando. Elogiando. O Lucas se acha, total. Lá, Engraçado, exato, em casa porque eu isso nunca fui elogiada. Assim, Nunca. Lá em casa, os pais nunca tiveram essa cultura. Mas também nunca tiveram a cultura, mas também nunca denegriram. Depreciaram, não. Pois é. Não, O problema é que não no teve caso essa dela, cultura. completamente diferente. Eu tinha depreciação Mas em familiar e o casa? olhar. Mas não com um tom pejorativo, assim, de falar assim, não. É porque eles tinham muito medo. Eles só tinham a mim. Quais eram os adjetivos mesmo? Ah, Só você era lembrando? filha única, você é muito praticamente. desajeitada, minha filha. Desajeitada. Estrambelhada. Você não pode chegar nos lugares falando assim, você não vai ser bem vista. Então, tipo assim, Entendi. eles tinham medo que eu fosse rejeitada e pelo medo da minha rejeição, eles tentavam me encaixar em padrões. E outra coisa, eles não faziam isso proposital e nem por Claro. maldade. Não, ao contrário, Justamente porque né? não tinha, exatamente, Eles faziam tentando o ajudar. contrário. Pra Mas ela, só que, né? pra ela, isso estava causando um problema gigante. Quando eu terminei um namoro muito longo. E meu pai falava assim, que ele só podia morrer quando a filha estivesse encaminhada. Encaminhada seria casada, né? Que era o sonho dele, que a filha fizesse o concurso público e que casasse. E aí, quando eu terminei esse namoro, que era uma pessoa que ele venerava e estava assim, super seguro para ser a pessoa, ele falou assim, você tá fazendo a maior besteira da sua vida, porque você nunca mais vai arrumar ninguém, você não tem predicados nenhum. Olha isso. Mas o que era? Era um pai maldoso? Não, eu tive pais maravilhosos. O medo daquela filha perder aquele casamento, que ele considerava o sonho, o ideal, o perfeito, e ela não conseguir outras pessoas que seriam. E essas coisas vão ficando. Vão ficando. Eu imagino. Vão ficando. Porque eu E aí, lembro ao até que contrário, eu lembro assim, sempre meus pais falando, nossa, você consegue, você faz tudo muito bem. Você sabe toca quem piano falou bem, comigo? Você dança bem. E eu nem toco piano bem. Toco mal pra caramba. Você vai descobrir que você não toca bem depois, né? 16 anos de piano, fiz conservatório, mas toda vez que eu sentava no piano lá, nossa senhora, eu parecia Arthur Moreira Lima tocando pra eles. Mas na minha casa era tudo normal. E não era olha, nem pra mais, olha nem como pra é interessante menos. isso, Muito gente. engraçado. Você tá contando isso e a gente tem que trazer isso aqui porque é muito importante que os pais né, amadurezam das palavras. e cuidem das palavras, porque era tão forte eles fazendo isso comigo que eu me achava um Arthur Moreira Lima da vida. E ao ponto no seguinte, fiz 16 anos, formei. Quando eu olhei pro piano, que eu tava formada e já tava fazendo jornalismo, eu falei assim, gente, dá pra eu ganhar dinheiro com isso aqui. Mesmo sem foi gostar, dar aula, eu fui né? dar aula de piano. Eu criei uma didática coisa, com né? bichinhos voltado para crianças. Era pra você ser muito mais enjoada que você é. Pois é. Não é? Como assim? Peraí, deixa eu fazer agora. Olha. Fugiu aqui. Era pra ela ser muito mais nariz em pé do que ela é. Não, Porque- eu sou metida. Mas você já viu metida. Era Que pra Deus- você ir muito, porque Era você mu- foi é. muito mais, assim, pelos pais. Por exemplo, Entendeu? Ah, meus olhos eram mais bonitos que os seus. E assim vai. Mas por quê? Gente, se achar menos é a coisa pior do mundo que tem. Tem Agora, isso uma põe pra pergunta que eu cima, quero né? te fazer. Te dá força Como pra que você você conseguir andar. chega por nesses grupos de mulheres de empoderamento e de empreendedorismo? Muitas mulheres chegam até você com experiências negativas, né? Sim. Tanto E de com baixa negócios estima, né? quanto de baixa autoestima. Quais as técnicas que você passa para elas? Quais os, assim, né? Assim, Olha, que eu tô te falando, o que você passa Você para faz pra poder ajudá-las a empoderar. Na que verdade, isso começou toques, muito assim? veio dentro de mim. E aí, eu sempre tive o desejo
de abrir grupo de mulheres. Tipo assim, há 20 anos atrás, quando não se falava. Porém, eu nunca me achava capaz suficiente de abrir sozinha. Flávia, eu já cheguei várias vezes na Flávia, antes de Flávia, que eu conhecia muito a Inácia, eu falava, tanto é que o domínio Mulheres de Negócios era livre naquela época. Um lema, né? O seu lema de trabalho é sozinhas somos incríveis, juntas invisíveis. Vamos juntas? Juntas incríveis. Incríveis, né? Vamos juntas, invencíveis. Então, o que acontece? Então, eu nunca me achava capaz. E, de repente, eu vi que minha mãe estava em processo de câncer e que ela ia falecer rápido, porque era um processo já bem complexo. E eu falei assim, Isso, você já tinha o Lucas? Já tinha o Lucas. Já estava casada? Eu já tinha separado até. Aí eu virei e falei assim, eu vou abrir esse grupo. E abri. E foi indo. E às vezes, e aí como eu passei por esse processo, e às vezes quem tá aqui quiser, depois tem um e-book que eu conto isso, tá? Nesse e-book eu dou o passo a passo de como eu saí do patinho feio, me senti uma mulher linda, maravilhosa, incrível, cheirosa. Como é que o pessoal você pode começou com a sua história? É só me fazer contato no Instagram, que eu passo. Silvana Lages. Com G de gato. E aí, o que acontece? Quando eu montei o grupo, eu montei para fazer negócios, para vender mais. Esse era o meu objetivo, venda. É juntar pessoas pra gente vender mais. E aí, de repente, eu via que tinha outra demanda por trás da venda, que impedia da venda acontecer. Abaixa a autoestima. Abaixa a autoestima. Tá. Agora, só um parênteses aqui. Na hora que eu fui montar a pauta aqui com a Flávia, eu me embananei no seguinte, que eu fui falar assim, empoderamento, e aí com o empreendedorismo. Empreendedorismo. Eu falei, não, Flávia, não é empoderamento, não, é empreendedorismo. A nossa entrevistada, eu falei, não, mas espera aí, para empreender, ela fala de empoderamento. Então, o tema nosso vai ser empoderamento. O encanto do empreendedorismo. Do empoderamento. Então, é isso que você faz. Você Mas eu fui descobrir depois. Empodera, né? O público feminino para elas poderem empreender mais, não é justamente isso? E isso foi natural. Eu acho que bem isso, né, Isso foi natural, porque quando a mulher chegava, e eu via assim, ela é boa, ela faz bem. E aí eu comecei, pelo meu trauma, eu comecei a ver só coisas boas nas pessoas. Aí eu falava assim, por que ela não tá indo? E aí, voluntariamente, às vezes, até... E eu elogiava tanto, e eu sou de elogiar as pessoas. E aí a pessoa falava assim, eu vou voltar aqui. Por eu ter sido elogiosa, fazia a pessoa... Eu falo o seguinte, gente... Você gerou uma segurança nela, Toda pessoa que entra aqui dentro, ela tem que se sentir importante. Isso é regra do nosso grupo. Toda pessoa que entra no grupo tem que se sentir importante. Então, a gente dá atenção. A palavra, assim, 90% que manda no Instagram, assim, eu fui muito bem acolhida. Lá nós acolhemos. E qual é o perfil do grupo? São mulheres empreendedoras de várias áreas. Tem várias faixas etárias. É uma mistura muito boa. É muito gostosa. E o bom dessa mistura é o seguinte... Mistura classe social também? Classe social, atividades, idades. Então, eu adoro a pluralidade. E o grupo já tem quanto tempo, Silvana? O grupo tem 4 anos, mas na pandemia eu entrei em profunda depressão. Eu tive que parar. Tá? E aí eu voltei. Faz terapia? Hoje não mais. Mas já fez? Já fiz. E tive que fazer violenta. Hoje as nossas terapias que duram e tudo são os nossos encontros, assim. Mas por que você falou que na pandemia você ficou assim? Porque parou? Não, eu fiquei em depressão porque tinha 1 ano e 2 meses que a minha mãe tinha falado. Como eu perdi o irmão muito cedo, o tema morte, pra mim, foi uma coisa muito dolorida. Então, tipo assim, quando voltou pra casa, que enterrou meu irmão, e aí eu falei assim, cadê ele? Tá lá atrás, né? Mas ficou na memória. E aí eu virei e falei assim, eu falei assim, mãe, tá, meu irmão morreu, eu não vou ver ele nunca mais. E vocês também vão morrer? Aí eles falaram... Você ficou com medo de vou também, mas não é agora. Então, não é agora para uma criança de 6 anos de idade? Eu pensava assim, e será que é agora? Então, durante o dia, era tudo bem. À noite, eu tinha que dormir no meio dos dois e acordar de madrugada para ver se eles estavam respirando. E assim foi por anos. E nós criamos entre nós 3 um laço muito doentio dentro desse sentido. Era assim, se minha mãe me ligasse e 10 minutos eu não atendesse, tinha 30 ligações. Se eu ligasse para ela e ela não atendesse, eu já ligava nos 3 vizinhos em volta, vai lá e ver se minha mãe tá bem. Isso sempre?
Senhora. Isso Foi sempre? arrastado. E aí... Não, até assim, os Até últimos agora, anos. Até recente. Quando e aí, foi que ela faleceu? Tem 4 anos. Ah. E aí, quando veio a pandemia, tinha 1 ano e 2 meses que minha mãe tinha morrido. E eu falei assim, eu vou ter que lidar agora com o meu maior medo, que é eu ficar sozinha no mundo. Porque quando você fica filho único, você fala assim, uau, quando eles se forem, eu fico sozinha. E aí, eu estava sozinha e com um filho. E depois, 6 meses após a minha mãe morrer, meu filho entrou no CTI pela 2ª vez. Nossa. Por asma. Aí veio a pandemia. Tinha 1 ano e 2 meses que minha mãe tinha Você morrido. tem E muito o medo da pai? morte ainda? Graças E a o Deus, pai? eu me livrei dele Superou. ano passado. Eu me livrei dele ano passado. E a grande liberação que eu fiz foi agora, dia 31 de dezembro, onde eu fui lá pro cemitério e tive um papo muito legal com eles. Você é espírita? Eu sou um pouco de tudo, eu acredito em tudo. Tá, mas e o seu pai? E aí eu vim embora. E o meu pai adoeceu 20 dias antes do meu filho nascer. Ele teve um AVC, faltava 20 dias pro Eu Lucas também nascer. não tenho mais nem Não. pai, nem mãe. Não. Então ela tá sozinha e sozinha com o filho. E Com como o é que você filho. lida com o seu filho? Como é que é essa relação com o filho único diante desse cenário todo, né? Que você é sozinha Foi. no mundo hoje com ele. Foi difícil. Eu passei pra ele... Na pandemia, eu passei pra ele esse meu medo, porque eu fiquei desesperada, que tinha 6 meses que ele já saiu do CTI no pulmão e vem um vírus que ataca pulmão. Eu falei assim, pronto, e agora? Eu me fechei total. Entendi. E aí, eu passei muito desse Ele medo. não tem relação com o pai? Pouca. Pouca. Bem pouca. E aí, ele entrou em depressão Ele também em depressão? profunda. Ele e você? Ele Nossa, que profunda. situação Vocês difícil, entraram né? juntos? Como é Não, que foi eu isso? saí pra curar dele. Uhum. Uau, Você teve que Silvana. ter E a mais dele foi forte, assim, né? tomava 3 medicamentos por dia, chegava em hospital endurecido. Meu Deus. Então foi Nossa, uma assim, fase. foi tenso, porque ele absorveu o meu medo da morte que Por estava isso aqui você grudado. saiu da cidade e De foi, tudo. voltou um pouco pra roça. Fiquei na roça, eu corria de pessoas, de gente. Mas a companhia. roça te fez bem, ou não? Essa volta pra roça. Bem e não, porque a roça, toda vez que eu vou pra lá, por alguma necessidade que eu preciso ir, me dá um sentimento de eu vou ficar presa aqui e eu não a vou pra história. cidade, eu não vou Volta, pra lugares de entendi. Deve pessoas. voltar também a história, né, com seus pais lá. Até que nem isso, me dá o medo, tipo assim, eu não vou poder mais viver na cidade grande. E a minha paixão é cidade grande. Entendeu? E você conta isso tudo, né, nas suas palestras, porque tem que contar também, gente, que ela é é. palestrante, né? Além de tudo aqui que a gente tá conversando, que ela é influenciadora, ela é palestrante, ela tem esse grupo de mulheres empreendedoras. Tô voltando agora para as palestras grandes, assim. Tem visto. Eu fiquei, quando foi na maternidade, né? Eu sabia que eu ia ter que separar muito rápido. E aí, quando você tá nas palestras grandes, viajando muito, você fica 15, 20 dias fora de casa. Eu falei assim, como é que eu vou ficar com esse filho agora e eu vou ter que separar? E o meu ex-marido falava assim, se você for, eu te tomo a guarda dele. Eu falei assim, então, eu coloquei a viola no saco e fiquei. Foi uma das vezes que eu voltei para o interior. Então, toda vez que eu volto pra lá, dá um sentimento que eu tô regredindo. E que eu não vou vir pra cá. Interessante, Silvana. Então eu sofro quando eu tô como é a lá. questão dos sonhos, da vida, da união dos casais também. A gente entrevistou no podcast anterior um casal que os dois somam junto em tudo. E aí, como a coisa flui melhor, né? E como os dois... Você vê a felicidade, né, Lu? Até choraram Se aqui. se eu tivesse ido naquela época... A importância eu dos estaria casais hoje somar. nesses lugares de destaque das palestrantes. Porque eu mesmo? comecei antes de todo mundo. Entendi. Mas Há você muito tempo. foi tolhida por ele, né? Foi. E aí... Pelo Não teve medo. um incentivo, Não. essa parceria, né? Eu tive que escolher entre o filho e a profissão. E aí eu escolhi o Foi uma filho. escolha difícil pra ele. E aí eu voltei. Então agora, por exemplo, que eu tô voltando, eu tô indo agora Brasília, 2 São Paulo, Paraná e tudo. Então eu tô indo palcos com os grandes E hoje nomes, você passa né? isso para as mulheres empreendedoras que passam por isso também, que às vezes tem os problemas ali no relacionamento, que o homem tá, né, podando e tudo, que é possível fazer, né? Sim. Às vezes com conversa, melhorando a autoestima. Ou então eu falo, também antes só do que mal acompanhado. Exatamente. Né, cara? Por Porque não isso tem que jeito, eu falo, Né? Você ficar lá também no na nosso relação grupo, doentia, né? Lá no nosso grupo nós temos 2 pilares. Porque quando eu comecei, eu achei que as mulheres queriam vender mais e melhor. Esse era o pilar e era o chamativo. Aí, desses 2 últimos, 8 meses agora após pandemia, eu entendi que elas queriam 2 coisas: sucesso e felicidade. E não queriam abrir mão de uma das duas. Elas querem ter isso Essas junto. duas coisas. Então nós temos isso no Você grupo. acha impossível?
Não. Ter Não, sucesso não, de verdade. E é o que tá todo Total. mundo buscando. Sucesso, E aí, o que a gente Mas a fez? gente não sempre tem que abrir mão de alguma coisa? Mas não precisa abrir mão da felicidade. Existe Você pode o abrir equilíbrio. mão de coisas. Você pode fazer um De equilíbrio. coisa consciente, mas você não precisa abrir mão da sua felicidade. Uhum. E aí você encontra aquilo ali. E lá hoje a gente faz nesse sentido. Então, por exemplo, Então é quase um grupo de terapia. É. nesses 8 primeiros meses, o que eu fiz? Eu deixei a felicidade reinar. Tá? E eu falava assim, gente, olha as metas. Gente, olha as metas. Falava, mas eu não cobrava efetivamente. Porque você sentiu a necessidade que precisava fortalecer aquelas mulheres emocionalmente. Criar família, criar-se o grupo. Criar eu laços acho que entre o vocês. laço, o grupo, que se cria na felicidade. Mas a felicidade sozinha não sustenta o empoderamento. São quantas mulheres hoje? Hoje lá nós temos 48 Que são mulheres fixas? 48 Ah. associadas fixas. E eu saí do 0 em maio do ano passado. Entendeu? Entendi. Como que faz para elas associarem? Para quem quer, né? Está escutando, nos escutando aqui. Elas podem ir gostaria ao de grupo, associar. né? Vai lá conhecer. Eu sempre falo para conhecer. É. Por quê? Do mesmo jeito que muitas mulheres se inspiram nesse meu jeito e crescem e brilham, algumas odeiam esse meu jeito. Então, É sempre assim, a gente nunca vai conseguir mas eu agradar não vou todo conseguir mundo. mudar Não, o meu ninguém jeito. agrada, Então, né, gente? por isso que é Ninguém bom a agrada pessoa fazer todo uma amostra mundo. grátis, pra ver se vai aguentar a ué, pressão claro. Silvana Lages. É. Porque é E o assim, estilo do negócio, e o né? estilo Porque é do um jeito. negócio, né? E hoje a gente faz cobranças de números e metas. resultados. Tem metas. Tem metas. As metas a partir de agora de Você 2023... gera um negócio entre vocês. Entre a gente Entre e a vocês. partir da gente. Porque entre a gente ele é finito. É tipo um sistema BNI. Para quem mais não ou conhece, menos BNI é um feminino. sistema internacional, feminino, maravilhoso, que gerou transformações de no mundo transformação todo. de venda 1 a 1, né? E a gente tem um jeito diferente de fazer, só entre mulheres. A gente tem permutas juntas, entendeu? E aí, o que acontece? Agora a gente vai arrojar nas metas. Por quê? Mesmo sem arrojando nas metas... E quanto que tá a de média, maio, assim, o ticket médio de geração de negócios? de maio até agora, nós geramos mais de R$500 milhão em negócios. São pequenas empreendedoras. São pequenas empreendedoras. É dinheiro pra caramba. Nós estamos falando o quê? De artesãs? Nós estamos falando de artesãs, nós estamos falando também de coaches, nós estamos falando também de todos. Mas assim... Profissionais liberais também? Liberais, psicólogos. E olha o seguinte, porque teve o período de crescimento, né? Que às vezes tinha 10, 15 mulheres, não teve esses 45, 48 desde o início. E outra coisa, muitas das vezes não registravam os negócios que faziam, que ainda não estavam com a adaptação à metodologia. A partir de agora que a metodologia tá. Eu com certeza... É presencial, né, Presencial. Silvana? E é o quê? Uma vez por mês, de 15 dias? De 15 em 15 dias. Por quê? Aí reúne presencial Uma vez por de semana 15 em 15 pesa dias. na rotina. Uma vez por mês esfria. Então, eu acredito que de 15 a 15 dias é o tom ideal. E aí tem o grupo online também. Tem o grupo online, a gente ainda não WhatsApp, abriu, né? ainda não. Só o grupo no WhatsApp para as relações. Não, tem uma plataforma. Tem a plataforma, tem tudo. Então, o que acontece? E agora... Você faz isso tudo sozinha, né? Sozinha. Mas assim, Deus me manda Design. muita gente. Me manda muita gente. E é impressionante, sempre manda mulheres. Sempre manda mulheres. E agora, a gente tá agora. Então, 8 meses... Quase, já deve ter batido os 700 mil, porque algumas não registraram ainda os números. 700 mil reais gerados em negócios. Nós estamos já com 3 franquias, tá? Já 3 tá abrindo franquias, franquia, já então abrimos tá crescendo franquias. já. Porque quando Isso eu já voltei... estava no seu planejamento porque ou quando tá eu voltei... nascendo do nada? Não, tá no meu planejamento. Você fez um plano de negócio. Eu fiz um plano de negócio e um pacto com Deus. Tá. Entendeu? E o que acontece? Eu virei pra ele e falei assim, olha, quando eu voltar, já que eu vou voltar com esse grupo, eu quero o seguinte, eu quero que você me dê algo que seja maior do que eu. Por quê? Se eu planto isso aqui bem plantado, gente, e coloco... É um legado. Quando eu estiver lá naquele outro mundo... Tem pessoas legado. Que vivendo vão disso. tocar. E não tem lindo. coisa melhor. É. Então, hoje a gente já tá. A gente vai abrir agora em Contagem, no Belvedere, com a nossa querida Maria Antônia Calmon. Ah, ela que vai... adoro ela, Maria Antônia. Maria Uma querida maravilhosa. nossa. E Babi Reis, que vai abrir na Pampulha. Por quê? Como é um grupo que precisa de disciplina, técnica pra gente fazer, não é só um encontro entre mulheres, assim. Às vezes, sair da Pampulha de 15 a 15 dias É não dá pesado. na rotina. É. Então, a gente mapeou, dividiu, né? Eu tô por no regiões, meio, né? eu tô no Porque meio, o público uma lá, também não outra se aqui. desloca. É. Exatamente. E aí a gente consegue fazer isso. Então hoje, e quando eu cobro Aí tem as uma meninas, mensalidade, tem uma um mensalidade, plano anual. tem um plano anual que elas pagam e é super acessível, que é tipo assim, é um investimento que elas Quanto? fazem em marketing. Pode falar? Hoje dá R$277 por mês. E ela tem direito a entrar, participar dos eventos, ela tem
tem direito a trocas em outros grupos, ela tem direito de fazer permutas. Uma pode permutar com a outra. Pode permutar com a serviço. outra. E pode ter, por serviço. exemplo, a mesma tipo de profissão. Pode. Por exemplo, duas Acreditamos. jornalistas. Exatamente. Vocês não tem acreditam isso, né? nisso. A Ah, não, gente mas existem acredita- grupos que não podem. Que não É. podem. E aí, quando chega lá, a gente fala o seguinte, aqui a gente não acredita nisso. E aí, quando chega duas que são da mesma área, pra não ter aquele período de estranhamento, eu falo assim, vocês duas vão trabalhar juntas. Se Pra abraçam. logo quebrar. Quebrar. o gelo. E aí elas se abraçam. Semana passada a gente teve uma que tá lá e ela tá ainda fragilizada. Ela, eu prometi que eu não ia chorar hoje, mas eu chorei. E aí eu abracei ela assim. Aí quando eu abracei ela assim, ela faz bolsas. E tem uma outra que faz bolsas. E aí eu pedi a outra que faz bolsas assim, você abraça do lado de cá. Ai, que Então você ótimo. sabe o que é? É muito muita forte. psicologia, É. né? Menina, a gente tem uma. Pois é, A como gente tem, tem sim. uma. A gente tem lá uma associada que ela é a queridinha do grupo, Leda Malardi, todo mundo só fala dela. Às vezes o seguidor chega lá e fala assim, eu vim aqui por causa de você. De tanto que ela é puxou, apaixonada, né? que ela trabalhou. Ela fala o seguinte, olha... Eu tava em depressão, hoje eu já não tomo os remédios, eu já não faço Tem mais os nada. depoimentos, né? São fortíssimos. É. E quando eu escuto os depoimentos, teve um dia que eu tava assim, aí uma chegou pra mim e falou assim, olha, eu preciso te dizer que você reacendeu em mim a alegria de viver, Que bacana, as coisas né? que você fez. E aí ela falou assim, você me estimula, você me deu coragem de ser eu. Aí eu olhava pra ela assim, e falei assim, as coisas que você me fala, aí eu tô assim, o que eu falei pra ela? O que eu falei pra ela? Aí depois eu liguei pra ela no dia seguinte e falei assim, o que eu Mas te hoje você falei? tá- Agora total. tem uma história, Mas não é uma coisa só- bem interessante dessas histórias que ela vai contar pra gente, né, Flávia? Sim. Que aconteceu uma tatuagem que você lembrando disso aqui fez que inspirou outras participantes do grupo a fazer. Conta aí pra gente. Você já é Conta toda aí. tatuada. Você apareceu com mas uma teve tatuagem uma nova. tatuagem Aí, o que que Final do especial ano, aí. final do ano, eu tava dividida entre alegria e um pouco de tristeza. E eu falei assim, meu Deus, foi maravilhoso, mas precisa ser mais e mais rápido. Isso é lindo, isso é transformador. E a gente tem a frase, Mostra aí. sozinhas somos incríveis, juntas invencíveis. conseguir. Né? E aí, a gente começou... Eu falei assim, eu vou tatuar isso aqui. Porque eu não quero nunca mais... Essa câmera aqui, Qual? ó. Essa de cá? É. Não sei se vai conseguir pegar. Desloca o microfone. Pode deslocar. E aí... Sobe o braço. Sobe o braço um pouquinho. Isso. E aí, quando eu fiz essa frase, eu falei assim, eu quero Repete essa a frase. Sozinhas Sozinhas. somos incríveis, juntas invencíveis. E eu falei assim, eu quero que isso seja replicável, porque esse movimento, ele é tão forte, e ele é muito maior do que eu, ele não tá pra mim, ele tá pra todas nós, que eu quero que isso seja replicado. E foi uma confiança tão grande, que eu passei a mão no telefone e liguei pra designer, eu falei assim, faz, eu falei assim, não, o tatuador que sabe. Eu falei, não, esse tatuador não sabe o que eu quero. Eu sei que sabe. Faz aqui pra mim. Aí ela fez, eu quero desse jeito. Aí eu liguei pra uma mãe de coleguinha que é tatuadora do grupo, eu falei assim, você quer entrar no grupo, mas você tá não tá no seu projeto agora o valor financeiro. Ela, você quer entrar em permuta de tatuagem? Quero. Eu falei, então tá. Você me dá 10 tatuagens dessa aqui? Ela falou assim, dou. Eu falei, então tá bom. A partir de segunda-feira você vai no grupo. E aí eu cheguei do tatuador, e aí eu passei pra Leda, que é essa mais apaixonada, e falei assim, Leda, olha, eu vou te contar um segredo, olha o que eu fiz. Ela falou assim, eu quero. Eu falei, eu sabia, já tá pago no tatuador. Eu mostrei na quinta à noite, no sábado de manhã ela tava tatuada. E quando nós mostramos pro grupo, e eu ainda falei com a tatuadora assim, ó, talvez Eu vi no Instagram que uma começou a gritar queria, a outra Isso. foi aumentando e ganhou um efeito... 7. Acho que hoje nós já estamos 8 tatuadas. Com a Meu logomarca do Deus, grupo. Que legal. E Virou aí, então uma logomarca. Virou a logomarca. É o slogan. Não era pra ser. Não, já era o slogan. Já era pra ser. Já era. É o slogan. Eu falo o seguinte, Flávia. Nós temos que ter intenção em tudo que se faz. Sim. Intenção, Sim. planejamento. Então, esse é o slogan. Esse slogan... Quando você cria um slogan, porque nada que a gente... Eu tô pegando aqui pra gente ver aqui. Nada do que a gente cria pode ser só pra gente, tá? Nada do que a gente cria pode ser pra gente. Tem que ser muito maior do que nós. E quando eu criei pra ser algo maior do que a gente, tem que ser maior. Então eu não podia ter uma frase que ela não fosse uma frase que nenhuma mulher... tivesse orgulho. Mostra ali. Que nenhuma mulher tivesse orgulho de falar essa frase, porque essa frase é para todas nós, não é só do grupo. Então, o que eu fiz? Eu peguei a frase, essa aqui é a florzinha da nossa logomarca, que não é uma flor, e essa aqui é a fase do óvulo no módulo 4,
tá? Onde ele tá se dividindo para procriar. Então, esse é o processo de fecundação. Deu certo aí, gente. É. Nosso diretor teve que entrar no meio, né? Esse é o processo Ele fica quietinho ali, só um parênteses, mas ele teve que entrar no meio ali. E aí eu falei assim, mas Valeu, pra não colocar Renata. só ela pra ficar feia, me colocam, que senão fica só muito louco, coloca um raminho, que ela vai ficar replicável. Então eu fiz ela pra ser Então já replicável. são 7 já. É. 7 mulheres. 7 que mulheres fizeram e tem a- mais Você 3 vê na como fila. que você tem o poder de encantar, Isso. tá? Quando De as persuadir, pessoas né, a chegaram ideia. e fizeram tudo isso, eu falei assim, gente, eu não acredito. É. E aí, tatuando, eu falei assim, elas estão fazendo hora, elas não vão lá tatuar. E aí, tava aniversário do meu filho e começava a chegar. Mais uma, mais outra. E aí, o Eu que lembro você acontece? chorando. Eu vi no Instagram. Eu chorando Ela igual uma chorava doida. criança, E- cada e um lá na chegava, frente- começava a tatuar, já chorava. Agora uma coisa, Mas você manchava. acha que isso joga, desmente um pouco de que as mulheres são mais competitivas do que os homens? Você acha que as mulheres se unem mais porque Aquela fala coisa que as da mulheres, sororidade. Você sabe? O acredita que que você existe acha? ou não? Você Ela, que ela trabalha com esse existe, mercado ela feminino. existe, a sororidade. Ela é linda. A gente precisa acreditar nela piamente. Quando eu encontro qualquer mulher, eu encontro no olhar da sororidade. Eu dou para ela 100% de confiança, tá? Mas, infelizmente, a gente ainda acontecem coisas bem complexas. Eu acabei de passar por uma coisa bem complexa e que eu tive, inclusive, fazer uma remoção do grupo, que foi uma coisa muito triste, mas eu tive que fazer. Entendi. Mas estava assim, coisas Então, tem seríssimas. alguns desgastes Tem, ainda. tem. Mas, quando teve, eu falo que eu sou orgulhosa de mim, de várias coisas, e dessa condução também eu tive orgulho de mim. Quando teve, eu tirei com respeito, eu tirei com firmeza, com força, eu mostrei, porque nós temos o nosso código de ética, e nosso código de ética, a primeira parte é isso, não pode fazer fofoca, não pode falar mal de uma amiga, não pode desrespeitar o amigo, a história da amiga. Eu coloco tudo isso, porque se alguém desrespeitar ou a mim ou alguma do grupo, ela vai ser tirada. Então, eu fui ali firme, mostrei, aqui a sororidade é uma verdade. E além da sororidade ser uma verdade, eu fiz com respeito. E aí, nós tivemos lá a Valéria Bessa, que é uma consteladora familiar, ele falou, Silvana, toda exclusão é uma exclusão. E ela causa Causa dores. causa dores, Causa energeticamente. desgaste, energia do Então, grupo modifica. e era uma pessoa brilhante. Que era para ser muito melhor do que eu e brilhar muito mais. Aí eu falei assim, ó, aí na próxima roda, então quando eu tirei, eu falei, gente, não se fala nisso e não aceito fofoca sobre isso. Ponto. Foca no positivo e pronto. É um negócio, E né, aí nós Silvana? fizemos, Tem que pensar que é um nós fizemos a negócio. primeira reunião pós e cada uma falou uma palavra positiva que aprendeu com a pessoa. Para que a gente guarde essa palavra. Isso é uma atitude de sororidade perante uma situação de desafio. É Porque verdade, senão... mas eu acho que a sororidade ainda entre as mulheres tem muito que desenvolver ainda. Muito. Existem mulheres com sororidade muito grande, uma com a outra. Até né? a gente mesmo, às vezes, tem para assim, peraí, será que aqui... É do ser humano, né? O julgar, Menina, o criticar. É. É muito do ser não é humano. Tem que só- prestar muita atenção, E não é ficar só muito a mulher, atenta é a ainda, mulher, né? é o Não. homem, né? É. Mas Agora as uma mulheres, coisa, eu acho que Silvana, competem mais. E isso veio do patriarcado. Existe um Competem livro, mais. um livro chamado O Mito da Beleza, de Naomi Campbell, tá? E esse livro nos mostra como a nossa relação com a beleza, a nossa relação de falta de comprometimento total com as mulheres, isso foi plantado lá atrás. Porque enquanto a gente estivesse brigando umas com as outras, ou muito preocupada só com a beleza, a gente estaria enfraquecida. Claro. E seria mais fácil de ter as massas de manobra, de domínio e de calar a voz feminina. Muito bom. Silvana, eu acho que, Lu, também nós estamos chegando ao fim, mas assim, antes da gente terminar, eu vou fazer uma última pergunta. O mundo, assim, a gente vê que ele é bem machista. Como que você enxerga né, esse mundo corporativo? E por que você acha que ele ainda está tão machista nesses Sim, de tempos de forma hoje? breve. Né? Olha, A gente já está tão ainda avançado, estamos tão avançados em tanta coisa e o mundo é tão machista ainda. Tem muito machismo, Né? tem muita limitação, porque ainda, às vezes, não consegue nos enxergar na nossa totalidade. E também, do outro lado de cá, eu vejo que nós, mulheres, temos também, porque eu não acredito, quando às vezes falo assim, agora é a vez delas. Não. Chega. Vez delas, vez deles é sofrimento e exclusão. O mundo só vai passar quando for, agora é a vez deles, um pelo outro. Homens e mulheres juntos nesse mercado.
tá? Então, o que acontece? Nós temos que desenvolver na gente a energia masculina também. Muitas mulheres que vão para o mercado de trabalho, elas vão só focadas na sua energia feminina. Elas vão muito... Quando eu falo, gente, porque às vezes as pessoas interpretam como, tô sendo machista. Não, nós temos que ter dentro da gente todas as habilidades. Por exemplo, muitas passam lá... também, é importante que o homem tenha também energia feminina. Justamente porque é o equilíbrio, né? Quando você tem essas duas energias em equilíbrio dentro de você consegue ser mais inteira no trabalho. Por quê? Quando chegam muitas vezes lá, a nossa planejadora financeira, ela fala, Silvana, fulana, o negócio dela tá dando prejuízo. Ela nem sabe que tá dando prejuízo. E esse negócio de abraçar números, de abraçar resultado, de aguentar pressão de meta, é uma energia masculina. Então, eu tô desenvolvendo nas meninas que eu tenho um feminino muito forte, mas eu tenho um masculino muito forte dentro de mim também. Eu sou daquela que eu faço... Até porque a vida te deu muita rasteira, né? Você teve que aprender, eu tive que aprender a fazer isso. Então, elas também estão precisando... Você ficou casada há muito tempo, você perdeu pai e mãe praticamente juntos, você perdeu o irmão, né? Você cria um filho sozinha. Falência, veio da roça para a capital para poder construir a sua história. E chegou essa mulher empoderada, né? Exatamente. Muito bom. Então, quando a gente equilibrar, eu acredito exemplo, que... Né? eu acho que quando de mulher que faz diferente. Eu acho que o mundo precisa de pessoas como você. E eu acredito que é isso. Os homens têm que deixar aflorar a energia feminina dentro deles e nós, mulheres. Aí sim, eu acho que a gente vai ter um mundo mais igualitário. Mas é difícil ainda. Eu acho que, assim, a gente, né, aí eu me coloco nessa posição também, porque eu tenho essa visão também, e tem esse masculino e feminino bem definido dentro de mim, a gente tem que catequizar. A gente tem um trabalho de catequese. Porque elas foram apagadas esse lado nelas. E aí elas sofrem muito com isso e às vezes não tem coragem de falar, não tem coragem de peitar, não tem coragem de... Não tem coragem de dizer não. Não tem coragem. Quantas que não tem coragem de dizer não? De bater na mesa e falar assim, opa, peraí. Tem que saber dizer não. Você tem que saber dizer não. É muito importante. Você tem que saber falar assim, aqui não. Aqui não. Então, eu acho que quando a gente conseguir integrar tudo isso, porque também ser mulher empreendedora é algo novo. E nós não tivemos manual. Desafios, né? Nossa, desafios de mercado, de olhares, de concorrência. Porque o horário nosso, por ser mãe, ele acaba sendo mais comprometido do que o do homem, né? É mais difícil. Vocês já viram um Instagram novo que tá um sucesso chamado Mãe Musical? Não. Depois veja, Mãe Musical. Ela tá fazendo músicas lindas, essa mãe. E aí falava assim, ela fez uma poesia, falando assim, me perguntam se eu sou mãe só em tempo integral. Aí ela faz uma poesia linda, ela fala assim, que mãe que não é tempo integral? Eu tô aqui, meu filho tá ali. Nós estamos aqui, você tá assim, a merenda, o lanche, a escola. Então, independente se a gente trabalha fora ou não, nós somos mães em tempo integral. E isso dificulta muito. Então, eu acredito que quando tiver essa compaixão de integração de energias e necessidades, a gente vai conseguir chegar. E enquanto isso, a gente vai construindo os caminhos, vamos na flor, na essência, na doçura, mas na hora que precisar, arranca a espada e vai lá e fala assim, aqui não. Exatamente. Tem que ser, né? Vamos tirar uma cartinha? Vamos, aqui a gente, né? Que delícia. Com certeza ela conhece. E, inclusive, que coisa mais linda, a gente agora lá no nosso vai ter o oráculo personalizado do grupo. Elas nem sabem ainda, mas vai ter. Agora eu vou ficar sabendo. Vamos, eu que vejo ou você que vê? Pode ser, né? E pode ler também. Tolerância. Olha a gente falando sobre isso, né? Exatamente. Tolerância. Compreender que Olha a primeira frase destacada. Compreender que somos todos diferentes. Nossa, gente. E que nossas diferenças se completam formando o todo e nos tornando iguais. No direito de ser... de ser quem é. De trilhar o próprio caminho, de aceitar... de ser aceito e amado incondicionalmente. De compreender e aceitar, seguir e fluir na vida. O resumo do que a gente falou aqui hoje. Ou seja, a energia tá no ar. Tá a nosso favor. A vibe tá a mesma. E o que a gente tem que entender é o seguinte: tolerância, persistência e autoestima, gente. Autoestima e trabalhar isso. Vai trabalhando tudo que você voa, não é? Voa. Acredita primeiro em você. Se você não acreditar em você, não determinar, ninguém mais vai acreditar em você. E o mais legal, pessoal, Silvana é exemplo de mulher que saiu do nada, saiu da roça. Então, essa coisa desse mimimi, que eu não posso,
faço? Da Eu não vou geração que eu não vou conseguir. É. Isso é coisa Gente, que plantaram na sua cabeça. É papo furado, galera. Então Eu vou nós precisar de precisamos, alguém, sozinha eu não vou isso, conseguir, Isso, né? Lu, nós temos que finalizar. Isso. Nós temos que finalizar. Quais são os nossos recadinhos? Olha, vamos estar, né? Já estamos, né? Uma altura dessa. Sempre no YouTube, toda primeira quinta do mês e a última quinta do mês também. No Instagram, Histórias Reais com 2 S e no YouTube também, Histórias Reais com 2 S no final. Exatamente. E eu também tenho um recadinho para vocês. Eu quero agradecer os nossos apoiadores, a Presote Comunicação, que é uma agência de comunicação corporativa com 26 anos de mercado, uma agência de assessoria de comunicação, relações públicas, gestão de crise de imagem. Entra lá no site www.presotecomunicação.com.br e vocês vão ter todo o acesso aos nossos serviços. E também a Droga Norte, que é uma rede de drogarias que está em Contagem e Belo Horizonte. E vamos deixar um recadinho aí, gente. Todo projeto que está começando, né, Lu, precisa de apoio dos amigos, precisa de apoio da família. Então, a gente está pedindo vocês que entre lá no sininho, né? Ativa lá o nosso sininho. Do mesmo jeito que você ativa o do cantor, que você não conhece, do famoso, vai lá que você não no conhece. Vai lá, compartilha com a amiga. E não vale só ativar o sininho. Você tem que ativar o sininho e ainda colocar o todos lá, assinar o todos, porque só colocando todos é que você vai ter acesso ao compartilhamento do vídeo, né? Então, como a Lu falou, toda última quinta-feira do mês e a primeira, né? Então, primeira e última de cada mês, quinta-feira, às 20 sempre horas. às 20 horas vai estar subindo um programa. Se você já ativou lá, com certeza você já vai ficar mais fácil você nos ver. E também nos canais de streaming, né? Spotify, Podcast Apple, e aí é somente sem imagem, né? Só o vídeo. E sugira, né, novos entrevistados, né? Estamos esperando. Não, isso aqui é uma terapia. Isso aqui é a pessoa que tá em casa fala assim, eu também posso, eu também vou. posso, Então sim. bate na mesa aí agora e fala assim, eu também posso, eu também vou. Eu também quero participar. Eu também do quero programa participar dessas meninas. Pode mandar, né, personagens pra gente. Manda a dicas, história histórias delas. reais. Porque a gente quer sair das histórias ruins. A gente Não. quer mostrar o seguinte. Olha o exemplo da Silvana. A gente pode. E pode muito. Inspirações, bons exemplos, né? exatamente. Histórias gostosas. Então, A vida é feita um beijo de... no coração de todo mundo. Vamos fazer, né? Vamos Bora fazer. Muito Bora fazer obrigada, o que Silvana. ninguém vai fazer por você. Pra todo mundo. Lu já tá Beijo. despedindo aqui. Silvana, Gratidão, muito meu obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.